imaginou ir pro cinema meia-noite para um filme que só vai acabar às 3 horas da manhã? Em 2019, não foi apenas uma ou duas pessoas que fizeram isso, mas milhares aqui em Manaus. 58 sessões completamente esgotadas. Isso, claro, para assistir Vingadores Ultimato. Essa situação, porém, também escancarou o domínio predatório de Hollywood sobre o mercado de cinema brasileiro. E para falar sobre essa questão do lançamento de Vingadores Ultimato no Brasil e, claro, mais especificamente em Manaus, eu recebo aqui novamente o professor e pesquisador Alan Gomes. Estou eu aqui de novo recebendo o Alan Gomes, ele que falou de O Vento Levou, agora voltou para falar de Vingadores, né? Dois filmes que não tem nada a ver, exceto terem ganhado muita grana, lotado as salas de cinema e com marketing absurdo. Alan, seja bem-vindo, como é que você está? Bem-vindo, valeu, assim, é muito bom estar de volta. E eu acho que tem a ver sim, Caio, eu acho que são filmes melodramáticos, então tem pontos aí de contato. Você se emocionou mais em qual? Vingadores ou O Vento Levou? Eu acho que eu me emocionei mais em Vingadores, né? Quando todo mundo virou poeira. Vamos voltar um pouquinho. Você falou no nosso primeiro encontro, você pode assistir. Estou deixando até o link na descrição para você que queira assistir sobre O Vento Levou, mas que foi em relação aos Vingadores, que já foi num outro contexto o lançamento, a gente já com cinemas mais espalhados pela cidade, ainda que muito concentrados na zona centro-sul, isso é importante de dizer, mas que quando estreou em vários complexos, foi uma loucura. A gente teve um lançamento que infelizmente foi predatório, né? Como eu coloco na introdução aqui do vídeo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse mercado que Hollywood cada vez mais ocupa e que sufoca, especialmente o cinema brasileiro, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e se você tem esperança que a cota de tela agora retomada possa mudar isso ou não. A gente vai continuar sofrendo do mesmo jeito. Olha, isso é uma tática de Hollywood que já vem desde o início do século XX, sempre foi uma tentativa de hegemonia, eles sempre buscaram isso. Em alguns países a resistência é maior, principalmente na França, né? É um exemplo grande, mas a gente tem muita literatura que discute isso, né? Como a tática americana é matar os cinemas nacionais, assim, não se importam de que as salas de todos os países passem só os filmes deles. E aí, Vingadores é o tema de hoje, mas é uma tática muito clara da Disney, né? Principalmente depois que a Disney virou esse conglomerado, eu acho que nos últimos 15 anos, a Disney se tornou o maior estúdio, né, de Hollywood. Desde a compra da Fox, a coisa... exatamente. Porque aí a coisa parece que ficou assim... a concentração tá demais, assim. E aí a Disney, ela não se preocupa com regras de mercado, ela vai aloprando de como puder. Então é monopólio mesmo, é hegemonia mesmo. E eu vou explicar, eu preciso, assim, pode demorar um pouco, mas é porque as pessoas às vezes ficam reclamando, né? Ai, mas se tá lotando todas as salas é porque todo mundo tá indo. Não é verdade. Isso não é verdade, estatisticamente não é verdade. Mesmo que a gente está falando de um lançamento como Vingadores, ele abre numa quinta e aí a gente faz o cálculo da bilheteria durante a próxima semana. E assim, pode ser que nos 3 primeiros dias, realmente, ele lote todas essas sessões disponíveis, ponto. Mas aí ele ocupa durante quase um mês, de novo, todas as sessões de todas as salas, às vezes, de um cinema. Então, não dá para dizer que assim, porque ele ocupa todos esses espaços porque as pessoas realmente querem ver. Não, é meio que ganância, né? Não, não é... Por mais que seja o lançamento do ano, blá, 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 você vai numa segunda-feira à tarde, essa sessão vai estar vazia, não vai estar lotada. Então, fora que, para que esse tipo de filme seja passado, a Disney fala bem assim, ela sabe que o dono de cinema vai precisar passar o Vingadores, que é onde vai estar muita gente. Então ela fala assim, se você quiser passar o Vingadores, você vai ter que passar ao longo do ano esses outros 10 filmes aqui, obrigatoriamente. Então, para você ver o Vingadores como esse grande filme evento, você vai ter um monte de outros filmes aleatórios que talvez ninguém nem tenha visto. E eu não vou citar nominalmente nenhum, que é para não pegar, não ser atacado por haters depois. Quem é que assiste, né? Mas pois bem, entendeu? Mas pouca gente, né? Assim, tipo, não é um fenômeno tipo Vingadores, Guerra Infinita, ou Vingadores Ultimato. O Homem-Formiga já é bem menor. Agora, Alan, nesse sentido,
essa correria, né? Porque foi uma coisa assim, ainda que tem essas questões de que às vezes não lota a quantidade que lota, mas 57 sessões da madrugada lotadas, um filme de 3 horas, ou seja, o filme vai acabar 3 horas da manhã, a sessão começando 00h40, então vai acabar 3h40, se você levar em conta os trailers, 4 da manhã. O que você acha que isso mostra sobre o público atual? Essa coisa do filme evento, né? A gente viu com Barbenheimer recentemente, vai ver agora com Avatar e outros tantos filmes, essa pressa de assistir, essa correria de ter que ser o primeiro a logar no Letterboxd, o primeiro a postar na rede social. Você acha, como é que você observa isso? Isso tem suas virtudes? Isso é uma coisa boa? Isso é uma coisa ruim? É uma ansiedade natural de uma geração que está conectada o tempo todo, uma sociedade, não só de uma geração, né, mas da nossa sociedade como um todo? E de que modo a fruição, a reflexão que o filme pode trazer, ela acaba sendo deixada de lado para todo mundo viva aquele negócio gigantesco? Acho que tudo que você apontou faz parte do componente. Acho que nenhuma dessas coisas é uma explicação só. Então é tudo isso e mais. Tem uma coisa que eu sempre falo, assim, o filme é o que menos importa, no final das contas. As pessoas têm tudo isso em mente, assim. Eu quero ser o primeiro para não pegar o spoiler. Eu quero ser o primeiro a logar no Letterboxd para ganhar enfim, like nos meus reviews. Eu quero ser o primeiro nessa ansiedade, que é uma ansiedade o quê? Que tem a ver com o momento de hoje das redes sociais, dessa hiperexposição, enfim, dessa ansiedade que a gente tem de estar sempre na crista da onda, né? Então, eu brinco que assim, o filme é o que menos importa por causa de todo esse contexto que tem em volta. Mas um filme como o Vingadores que a gente está comentando, você usa várias vezes o termo, ele é um filme evento, mas é um filme evento porque é o modelo de negócios atual que está em voga, né? Então, é um filme que ele vem após o que acho que é 14 outros, né? Eu não lembro o cálculo. Mas, enfim, é uma sequência de filmes que começou em 2008 e vai culminando em 2018. Então, ele vira um filme-evento porque ele foi meio que, de certa forma, construído sequencialmente. E isso lembra o quê? Lembra série, lembra novela. Então, essa construção episódica, ela sempre atraiu a atenção da população, né? Ela sempre foi o grande né, construção de ganchos, né? Mesmo na literatura, no século XIX, os romances eram publicados em capítulos nos jornais, e tinha gancho. Então, essa ideia do gancho, essa ideia de vai ter mais, isso aqui é uma parte de um todo, é isso que vai gerando toda essa fidelidade e também essa ansiedade de estar acompanhando, né? Então, um filme-evento como Vingadores, ele tanto é um fruto do seu tempo, em termos comerciais, porque ele tem uma estratégia de marketing agressiva que vai levar a isso, quanto ele também se beneficia dessa imersão que a gente tem, que é quase constante. Então, assim, não é só ver o filme, você sabe desde a escalação dos atores, sabe? Às vezes eu tenho visto na minha turma, a galera sabe o nome da equipe de efeitos especiais, sabe? É um nível de imersão ali. Às vezes é como se a gente estivesse no set acompanhando. Entendeu? Então é uma construção muito, muito do nosso tempo. E aí eu não sei se isso vai ser a nova tendência ou se isso vai ser o padrão, mas eu acho que a gente está vivendo talvez um refluxo, né? Porque a gente viveu um momento, principalmente na pandemia, da individualização do consumo do audiovisual. A gente assistia muito mais em casa, muito mais na tela do celular, e assistir coletivamente é outra história, né? A gente fica... Sim. É igual um jogo de futebol, fica uma coisa assim, um estádio, enfim. Avengers! Assemble. Agora, você fala do teu trabalho, né, sobre consumos de cinema na Amazônia, está também aqui na descrição, só dá uma olhada, que é a dissertação de mestrado que o Alan fez, né, e é sobre o consumo de cinema na Amazônia, especialmente mais em Manaus, de 1907 a 1916. E ali você fala um pouquinho da sociedade, do que o cinema representava. Hoje, assim, pelos estudos que você acompanha, também pelo tempo
desde quando você nasceu até hoje, o que mudou na relação de Manaus com os cinemas? Tudo muda o tempo todo, assim. Acho que, inclusive, tem um texto chamado... eu não lembro o nome do texto, mas o conceito era: o cinema está sempre em crise. A gente está sempre em crise, o cinema está sempre em crise, sempre vai acabar o cinema. A gente sempre ouve isso. Eu acho que quem gosta de cinema já está aí há pelo menos há mais de 10 anos. A galera do 107, eu sei que começou e já está com esse tempo de estrada. Vocês sabem que o tempo todo o pessoal fala: vai acabar o cinema, vai acabar o cinema. E sempre o cinema está em crise. Então, tudo isso, o que acontece não é que o cinema está acabando ou vai acabar, mas ele está sempre mudando. Então, quando a gente começa lá no início do século XX, as salas de cinema de Manaus, existia um direcionamento para um público hiperelitizado, e o cinema era vendido, né, como um costume de gente muito chique. No jornal se comentava as roupas das pessoas que frequentavam o cinema. Então, imagina, se você vai no cinema hoje de bermuda e chinelo, imagina tu virar a notícia de jornal porque alguém está reclamando de como está vestido. E ao longo do tempo é isso, sabe? O consumo de cinema ele vai sendo modificado, e inclusive como a sociedade percebe. Então, nos anos de 80 e 90, a gente chama de o ocaso das salas de rua, né? A gente vai vendo que o hábito de ir ao cinema sempre ainda era aquela sociabilidade de turma, né? Hoje em dia eu acho que a gente vai menos em cinema de turma. Bom, eu não sei a galera mais nova, mas eu acho muito mais raro como foi a minha geração. A minha geração às vezes matava a aula para ir para o cinema junto. Então era assim, 10 alunos, tudo fardado, entrando no cinema. Agora, você falando sobre isso, eu acho que a vez que isso ocorre é justamente quando tem os filmes em quadrinhos naquelas sessões de madrugada, que o pessoal se junta. Porque realmente, você fala hoje em dia tudo mais, cada um vai por si mesmo. Mas ninguém matando aula. Porque é meia-noite. Mas isso para mim tudo é evidência, né, do poder do cinema, né? Então você chegava a ponto de eu vou fazer uma subversão, né, para matar a aula para ir ver filme. E hoje eu acho que não tem essas, assim, não tem uma característica de subversão aí, até porque tem isso também, né? Ali até os anos 90, às vezes as sessões de cinema elas passavam filmes considerados, né, impróprios para a juventude. O que eram filmes impróprios? Era principalmente filmes de outras nacionalidades que não americana, porque tinha um pouco mais de erotismo ou um pouco mais de nudez. Então existia também uma subversão de ver filme francês, filme alemão, entendeu? Então essas coisas vão mudando. E agora, Caio, eu acho que as pessoas sempre falam assim: porque os shoppings mataram o cinema de rua. Eu não sei se os shoppings mataram o cinema de rua. Eu acho que nós, enquanto sociedade, matamos a sociabilidade ao ar livre, né? Não é só o cinema que foi morto, toda uma sociabilidade, né? Você saía para passear numa praça, você batia perna mesmo, né, no centro, você, ao ir no cinema, ou antes ou depois, você ia tomar um sorvete na Glacial, você, enfim, tinha todo um comércio em volta, uma questão de movimento ali em torno da sala de cinema, que vai se perdendo, não só por causa do cinema e das salas, mas porque a gente tem cidades muito mais conflituosas, inseguras, individualizadas e individualistas. Então, todos esses fenômenos, eles vão refletindo no cinema, e também, mas também são reflexos de questões sociais. Né? No nosso podcast lá no Spotify e Deezer, eu conto com a presença do casal Rudney e Rebeca Almeida, que vão falar sobre os perrengues e todas as dificuldades que eles passaram para conseguir ingressos para Vingadores Ultimato. E no Reels eu mostro como o Cine7 cobriu toda essa estreia de Vingadores, isso lá no Instagram. Eu fico por aqui, mas volto no próximo episódio para debater as polêmicas em torno de Barbie. Então a gente se encontra. Até lá. Tchau.